Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é mais um dia do nosso vídeo, gravar o nosso vídeo, contando as minhas histórias, escrevendo o meu livro com vocês. E hoje eu tenho uma história para contar para vocês de um noivo que abandonou a noiva no altar. Pegou o avião e voou. Ele deixou a noiva na igreja e faz já, isso foi nos anos 90, já faz algum tempo, e na verdade é uma história assim, né, que é triste, porque o noivo deixou a noiva esperando aqui no altar. Eu pensei muitas vezes se eu contaria essa história para vocês ou não, porque na verdade eu gostaria de contar só histórias alegres, histórias hilárias, né, mas infelizmente aconteceu esse fato. Fazia, na verdade, 6 meses que eu estava trabalhando com eventos. E como eu falei para vocês, eu fui a primeira pessoa a começar a organizar casamentos aqui em Ponta Grossa. Então, assim, gente, vou contar para vocês como que aconteceu. O casamento estava marcado para as 19 horas e eu cheguei na igreja, como sempre chego mais cedo, né? Chegava quando eu trabalhava mais cedo. E fui até o clube para ver se estava tudo certinho, se eram as mesmas flores que a noiva havia escolhido, as cores, e vi como que estava, né? De fato, o salão. Gente, estava lindo o salão. O clube tem umas escadarias, então aquelas escadas todas cheias de flor. O salão lá em cima estava lindo, a mesa dos doces, tudo muito bonito. E vim para a igreja. O salão da festa, do casamento, é bem próximo da igreja. Então, para mim, facilitou para eu ir ver o salão e vir para a igreja. Tá. Aí, o casamento estava marcado para as 19 horas. E eu cheguei na igreja, eram 18h15. Quando foi 18h30, começaram a chegar os convidados, e chegar os pais, né, da noiva, os pais do noivo. E tá, 18h30, 18h45 e 19 horas, e nada do noivo chegar. Quando foi 19h15, mais ou menos, eu lembro tão bem, gente, tá passando um filme na minha cabeça, que a noiva chegou. Aí a noiva mandou me avisar que ela já tinha chegado. Eu fui até lá no carro e falei para ela guardar mais um pouquinho, que logo a gente começaria, né, o cerimonial, as entradas dos padrinhos, da minha e tudo mais. Só que daí, aí eu voltei para a igreja e o noivo não chegou. O noivo não chegava. E a noiva me chamando, de minuto em minuto, a noiva me chamando, eu indo no carro e tentando acalmar a noiva. Aí, em dado momento, gente do céu, veio 2 rapazes e falaram assim para mim: você quer Rosidete? Eu falei, sim. Aí um deles falou assim para mim: faz um favor um pouquinho aqui para mim. Você quer me acompanhar? E eu acompanhei ele até o centro assim da praça, e tinha um orelhão, porque isso foi na década de 90, gente, não existia ainda celular. Então foi na década de 90, e veja só, o noivo arquitetou tudo. Ele veio aqui na praça, ele pegou o número do orelhão, do telefone ali do orelhão, e levou com ele. Aí os rapazes chegaram, mais ou menos assim, no meio da praça, e falaram assim para mim: Rosidete, você tem como se fosse, digamos aqui. Chegou e falou assim para mim: você tem uma missão agora, Rosidete. Daí eu falei assim: que missão? O que está acontecendo? Por que vocês me trouxeram até aqui? E eu fiquei preocupada com aquilo, eu já estava nervosa por conta da noiva, que estava nervosa, né? E o noivo não chegava, e eles foram me falar naquela missão. Tá, gente, então assim, eles chegaram e contaram:
olha, você vai ter que chegar e contar para a noiva que o noivo não vem. O noivo não vem para se casar porque ele foi para os Estados Unidos. Falei assim, como assim foi para os Estados Unidos? Só que eu falei para eles, não, eu não vou contar para a noiva que ele foi para os Estados Unidos, eu vou contar que ele não vem. E assim eu fiz. Aí, próximo do local da igreja que a noiva ia se casar, um amigo meu trabalhava ali pertinho. E eu fiquei muito nervosa. Aí eu fui lá e pedi para esse amigo para um copo de água com açúcar, para mim, primeiro, porque eu estava muito nervosa, e segundo, que era também um segundo copo para a noiva. Aí, gente, o que aconteceu? E pedi para o meu amigo vir junto. Eu disse, Rosete, por que você está nervosa? Eu falei, venha junto. Aí ele veio, e quando eu cheguei no carro, a noiva, gente, estava muito linda. Ela tinha uma tiara pequena aqui na cabeça, que aquilo brilhava. Eu não sei se era strass, era cristal, o que era aquilo. E muito véu, muito véu. E ela morena, clara, cabelo bem preto, olhos pretos. Ela descendente de Síria, de sírios. E assim, aí eu cheguei para ela e falei assim, ó, fulana, família tradicional daqui da minha cidade, não vou, óbvio, citar o nome da noiva, né, e o sobrenome da família, mas era a família tradicional aqui de Ponta Grossa. Aí eu cheguei e falei assim para ela, olha, noiva, eu tenho uma notícia para te dar, mas tome esse copo aqui com água de açúcar e eu vou contar algo para você. Aí ela pegou e falou assim, pegou o copo e falou, Rosidete, por que você não começa nunca? Por que você não começa o cerimonial? Eu já estou cansada. Falei, calma, se acalme que eu vou contar. E contei. Olha, o noivo não vem casar, então eu estou entregando esse recado para você. Quando eu falei assim, ela fez assim, uá, jogou todo aquele copo de água com açúcar na minha cara. E eu já estava nervosa, eu fiquei mais assustada. E ela começou, arrancava o véu, arrancou aquela tiara e começou a querer tirar a roupa ali. E o pai dela, que estava na frente com ela, pulou no banco de trás para tentar acalmar. E daí o pai da noiva falou assim para mim, chame minha esposa, chame minha esposa. E eu fui lá na igreja, chamei a esposa, a mãe da noiva, para tentar acalmar. Voltei na igreja e contei para os pais do noivo. E assim, daí o pai do noivo falou, não, o meu filho está no hotel. Ele já reservou um quarto, um apartamento lá para eles, depois da festa, eles vão para o hotel. Aí eu falei assim, o senhor vai me desculpar, mas ele não vem. Aí contei que aqueles dois rapazes me chamaram e me contaram, né, que o noivo não vinha se casar. Tá. Aí os pais do noivo vieram até o carro onde estava a noiva e conversaram ali com o pai, né, da noiva, e a noiva estava em pânico. E o pai da noiva foi e falou assim para mim, vai lá na igreja, avisa os convidados que não vai mais ter casamento. Eu falei, não, como assim? Não, eu não vou dar essa notícia. Eu já tinha dado essa notícia para a noiva, gente, eu já estava nervosa. E ainda ia ter que avisar os convidados. Aí eu falei, não. Aí o pai do noivo falou assim, não, eu vou junto com ela. Aí ele veio e contamos para o padre o que estava acontecendo. E o padre falou, não, fique à vontade, usa o microfone e avisa os convidados. Aí aconteceu isso, que o pai daí do noivo falou assim para eles, para o pessoal, olha, o jantar está lá, os docinhos estão lá, o bolo está lá, se vocês quiserem ir jantar, vocês vão jantar, vocês comem os docinhos e, infelizmente, não tem casamento. Eu não sei o que aconteceu, não sei o porquê, o meu filho não veio casar, eu ainda vou, agora que eu vou saber o motivo pelo qual ele não veio casar, e daí, então, assim, gente, o que aconteceu? Que eu fui ficar sabendo o motivo, por que o noivo não veio, um ano após do ocorrido. Uma noiva me ligou para eu organizar o casamento dela, e ela falou assim para mim, Rosidete, você lembra? Há um ano atrás, que você estava organizando o casamento na igreja, assim, assim. Eu falei, claro, eu lembro perfeitamente. E ela falou assim, era minha prima. Aí ela contou a história para mim. Ela falou, você sabe por quê? O que aconteceu? Por que a minha prima, o meu primo, não veio a se casar? E interessante que o noivo era primo também, dessa noiva, que me chamou para organizar o casamento dela.
Aí eu fui e disse assim, mas o que que aconteceu então? O que que houve? Aí ela contou que ele tinha uma outra pessoa e que já fazia alguns anos e que ele contou para a noiva e quis desmanchar com a noiva e a noiva não quis, não aceitava, ela não acreditava que ele tinha uma outra pessoa. Aí ele resolveu que ele ia embora do Brasil com a outra pessoa e foi. Então, teve um momento que quando tocou o telefone do orelhão, era o noivo que estava lá em Curitiba, no aeroporto, e falou assim para o rapaz, viu, já fiz o check-in e já estou indo para o avião. Ele, com certeza, ligou do orelhão do aeroporto, eu não sei como que foi que ele fez, e avisou. E daí, nesse momento, então ele, bem na hora do casamento, né, ele voou para os Estados Unidos com a outra e, infelizmente, aconteceu essa história que eu estou contando para vocês e vocês vão perceber, gente, que eu estou assim bem nervosa. Esse psicológico ficou quantos anos e eu não consigo esquecer. E eu me coloco no lugar, né, da noiva. E assim, gente, então essa é mais uma história, né, aí dos meus 28 anos de eventos. E espero que vocês tenham gostado dessa história. Curtam, compartilhem, dê um like, por favor. E compartilhem, porque eu quero, né, chegar ao máximo assim, de visualizações. E dependo de vocês. Muito obrigada, tenham um bom final de semana e fiquem com Deus. Beijo, até mais.